Fala pessoal, mais um Resenha com TF e hoje é o dia da Maratona Resenha com TF. Esse primeiro bate-papo agora com uma pessoa que eu tenho um carinho especial porque se o Thiago Franklin hoje, esse cidadão, esse careca que vos fala, conseguiu ter um canal interessante sobre Botafogo no YouTube, tem uma representatividade no meio de comunicação, eu devo a essa pessoa que vocês já leram o nome, claro, não é nenhum mistério, vocês estão aqui para ver o bate-papo com ele. E também, daqui a pouco, depois da sua entrevista, por volta das 20 horas, teremos um bate-papo também com o Chay, jogador do Botafogo, que foi campeão da Série B com a equipe do Cruzeiro. Então, Maratona Resenha com TF de hoje. Você vai deixar seu like já agora, vai se inscrever no canal caso não seja, porque é muito importante que vocês continuem aqui dando uma moral para esse novo canal desse carecudo que vos fala, porque aqui todas as semanas são 2 entrevistas para vocês. E hoje aqui meu amigo Gustavo Poli. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Poli? Um aplauso, uma salva de palmas aqui para você. Eu devo muito a você sabe disso. Quer dizer, você tá dizendo que a culpa é minha. Você que é o culpado. Que a responsabilidade criminal é minha. É você que é o culpado. Eu preferia que você mantivesse isso em... mas você que é o culpado. Como tivesse contado isso. O Poli... Certas coisas a gente prefere que as pessoas não saibam. O Poli que é o culpado em 2013 para 2014. Houve ali uma mudança, o Caio Araújo, né, sai do GE, vai trabalhar no Botafogo na época e ficou aberta a vaga de blogueiro ali do Botafogo. E a gente selecionou os 2 mais bonitos. Pô, eu e Thiago Pinheiro. Exatamente. Nossa, coisa maravilhosa, né? Um perfil do Pinheiro, aquele cabelão, e o Pinheiro ficou careca depois, né? Você vê, né? A gente não sabia que ia chegar nisso. Terrível, Poli, mas aqui, diante de todo mundo, eu te agradeço, porque... Não, mas a gente tinha uma série de blogueiros, os influenciadores de antes, né? Digamos assim, os blogueiros de clube do GE.com na época. E é verdade, a culpa é minha. No seu caso, parcialmente minha. Mas assim, o sucesso depois não tem nada a ver comigo, né? Não, mas assim, eu te agradeço porque graças a você ter me convidado pro GE, foi quando eu fiz a faculdade de jornalismo, foi quando eu resolvi me profissionalizar. Então, assim, você abriu as portas do maior portal do Brasil e através dali eu quis aprender mais. Eu achava que eu não estar apenas no GE e não fazer as coisas certas não seria bom. Então aquilo ali foi um pontapé inicial para um crescimento profissional. Não, mas você sempre teve aquele apetite por notícia e pelo Botafogo quase, né, infinito. Então acho que o caminho você que trilhou, cara, na verdade. Mas alguém tem que abrir as portas e você abriu. Eu te agradeço pra caramba. Todo mundo tem porta aberta por alguém sempre, né? Então, tudo bem, assim, a culpa é minha, em parte. Peço desculpas ao público. Não, mas sério, eu fico feliz com o seu sucesso. Super feliz. Obrigado, Poli. Poli, e aí, trabalho, programas do Grupo Globo, como que são as coisas lá? Correria de Copa do Mundo? Falta uma semana pra Copa, né? Uma semana e um dia, né? Não, uma semana e 2 dias. Então a gente tá caindo dentro. Essa semana tive uma surpresa, a gente tava fazendo programa especial do Galvão, né? Do Bem Amigos, o Galvão pegou Covid, então a gente teve que ficar isolado em casa, foi meio triste, mas o mais importante é ele ficar saudável, né? Sim, a saúde dele, claro. E tá tudo bem, pelo que eu sei, então... mas a gente teve que adiar o Bem Amigos que a gente ia fazer, que ia ser super bacana. Seria na Globo esse programa? Ia ser nos Estúdios Globo, na segunda-feira agora. Super produção que a gente tava fazendo, mas é do jogo, né? Assim, a saúde importa muito mais. E vai passar pra janeiro esse programa do Galvão? A gente ainda não sabe ao certo. A tendência é essa, que passe pro ano que vem, mas tem que ver qual vai ser a data, qual que vai caber. O contrato do Galvão como narrador está se encerrando, então tem toda uma conversa a ser feita aí. Mas ele continua no Grupo Globo, né? Ele sai tem um novo contrato, assim, eu não sei, sinceramente eu não sei ao certo qual é o modelo, mas ele tem um novo contrato para fazer outras coisas, mas ele não vai mais narrar futebol na Globo. Mas o Galvão é uma grande marca, né? E assim, já trouxe algumas pessoas que são do nosso meio aqui, e todo mundo fala assim, vai ser uma lacuna muito grande na narração esportiva brasileira, né? Eu não sei se vai ser uma lacuna. Eu sei que o Galvão é uma referência para mais de uma geração, né? Sim. O Galvão tá aí, assim, eu lembro do Galvão narrando quando era criança. Sim, né? Várias memórias afetivas que eu tenho de esporte são com o Galvão narrando. De todo mundo, né? Se você pensar as frases que olha o que ele fez, não era o dia do Brasil. Haja coração. Haja coração. E a marcação emocional da nossa vida, em Copa do Mundo especialmente, tem a ver com o Galvão, né? Tanto na vitória, na tetra, penta, como na derrota. Virou passeio. Virou passeio. Lá vem então, ele de novo. Ele é como ele mesmo diz, um vendedor de emoções, mas ainda vai vender algumas esse ano aí. Tomara, a gente não sabe né? como, né?
todo mundo na expectativa, nesse pós-eleição aí, com essa Copa que virá. Mas Copa é aquela coisa, né? 32 seleções, 31 perdem, né? Então, eu também projetar qualquer coisa. Claro, o time do Brasil é bom, acho que o time tem muita chance, mas futebol pode ser num dia, num detalhe. Quem tá vendo esse Campeonato Brasileiro vê o seguinte, que às vezes os times jogam melhor e perdem, às vezes jogam pior e ganham, né? O Botafogo é um exemplo claro, né? Quando você pensa... o Rizek fala uma coisa que é muito interessante, né? Quando você pensa que o Botafogo vai ganhar, ele perde, e quando você pensa que ele vai perder, ele ganha, né? O Botafogo tá hoje no G8 do Brasileiro de uma maneira mas é um time em transformação, né? Assim como outros que viraram... Quando virou SAF, toda a transição é muito... É uma transição cultural do Botafogo, né? É incrível, o time jogou, se você pensar, 19 jogos em casa, ganhou 6 e perdeu 9. E tá no G8, de repente, né? Num ano de transição. Mas assim é o futebol, né? E o futebol tá muito... evoluiu muito, tem muita observação, muito detalhe, né? E tem o fator, acho casual, às vezes 1 centímetro faz diferença, né? 1 centímetro deixa o cara impedido ou não. Você vê, o Botafogo é um exemplo, o Botafogo e o Atlético Mineiro, teve 2 lances, um a favor do Botafogo, que o Dodô, do Atlético Mineiro, ficou impedido por um fiapo de cabelo. Sim. E no outro gol, o Botafogo, acho que no segundo gol, o Luiz Henrique não estava impedido por um fiapo de cabelo. Então é um detalhe, o VAR tem que ter um critério objetivo, né? Mas você vê, um detalhe muda o jogo, né? Sim, é igual ontem. Nesse jogo mesmo, o Keno chutou uma bola na trave. Não, e jogo de ontem também. O Botafogo contra o Cuiabá, se faz aquele primeiro gol com o Tiquinho, poderia ter goleado o Cuiabá. Não faz, toma um gol no final do primeiro tempo, o jogo é diferente. Desanda. Futebol é muito detalhe. Por isso que assim, a concentração, foco é muito importante. Mas mesmo assim, às vezes a coisa escapa, né? Porque é um jogo físico, né? O cara às vezes cansa, às vezes dá um erro mental, né? Alguns jogadores têm cãibra mental, que eu brinco, né? Mas é normal, né? Porque é muita exigência, né? Assim, a gente não tá ali dentro pra viver, né? Sim. Poli, o Globoplay, ele entrou hoje, acho que tá no Brasil, se você pega em relação a vendas, ele tá à frente até da Netflix, né? Eu sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho esses números. Pelo levantamento na época do Big Brother, se eu não me engano, eram mais de 20 milhões de contas que existia no Globoplay. Eu não sei mesmo, e se eu soubesse, talvez eu não pudesse dizer. Não sei se esse número é público, mas tem crescido, obviamente, o Globoplay. É um investimento do grupo nisso, né? Tanto em conteúdo de longa forma, né, como a gente diz, séries e às vezes filmes, como também conteúdo de consumo pós, né, tipo o BBB e etc. Sim. Você também trabalha em relação a esses conteúdos que, por exemplo, o acesso total do Botafogo, você teve uma participação no esporte, a gente tem um núcleo de produção de documentários. Então a gente fez o acesso total do Corinthians, depois fez do Botafogo, que foi bem legal. Fizemos agora do vôlei, que não é acesso total, né? Porque chama Sem Bloqueio. Sim, bem bacana também, já vi. E a gente faz os documentários que a gente fez. Desde o primeiro que a gente fez foi Dr. Castor. Quer dizer, o primeiro que a gente fez foi um que a gente fez muito rápido, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, que era... Eu até esqueci o nome. Sabe, Rafa Flamenguista deve saber. Documentário sobre o Flamengo. A gente fez a vitória da Libertadores. Até o fim, se eu não me engano. É porque eu confundi, porque depois a gente fez o Gabigol, que é o predestinado. E a gente fez o Dr. Castor. Que é muito bom. Quem gosta de futebol, eu recomendo que veja, é muito legal. Muito bom. Fizemos o Elzi Mané ano passado, que é muito bom. E estamos fazendo outros esse ano, né? Estamos fazendo... O do Ronaldo foi uma coprodução com a Ronaldo, não, na verdade, o do Ronaldo é diferente. O pessoal é uma produção da produtora, da DAZN, que eu acho que o pessoal do Ronaldo ajudou. Um dos caras, o Marco Antônio, até botafoguense, Araújo, que foi o diretor do Dr. Castor, ele foi trabalhar com o Ronaldo. Ah, legal. Então eles estão fazendo umas produções, até a gente até está negociando, vendo com ele se a gente vai fazer alguma coisa ano que vem em relação a SAFs, etc. Mas ainda é incipiente, digamos assim. Nem dá para falar nada. Mas e esse ano nós estamos fazendo mas eu nem posso falar ainda, que ainda está em gestação. Né? Mas vai ter umas coisas bacanas. E é uma parte muito legal do trabalho. Documentário é uma coisa interessante fazer, muito que bom, você tem tempo de fazer e recontar. O Dr. Castor, para mim, para quem gosta de futebol, tem que ver o Dr. Castor. Não, quem não viu a situação do futebol feminino... Não, e a história do futebol brasileiro tá ali, porque assim, tem uma tese que você... Às vezes, pelo micro, você consegue encontrar a história do macro. Né? A história do Dr. Castor conta a história do Bangu e do Castor de Andrade.
E como o futebol brasileiro acontecia naquela época, mas não é tão distante das gestações do presente, né? Agora, assim, a Netflix lançou e a Amazon lançaram 2 documentários de futebol também, né? Tem um na Netflix que é o... Eu esqueci o nome, mas é uma ficção do Armando Bó, que mistura o João Avelange, conta a história é o Presidente, né? Que é a sequência de É o Presidente, se eu não me engano. Só que eu até, assim, achei divertido, mas eu achei, é muito caricatural, assim. E é ficção. Na verdade, eles pegam a realidade e adaptam para contar pretensamente uma história. Só para dar um exemplo, no documentário, a eleição do Avelange para a FIFA é empate. Na verdade, não foi empate, né? É um empate que decide num voto. Na verdade, o Avelange ganhou bem a eleição, usando a África e tal na época. E eu achei muito... A melhor coisa do documentário para mim é o do Moscovitch como Castor de Andrade. Tá super divertido. Super divertido mesmo, mas... eu achei o personagem do Avelange muito caricatural. O Avelange até mais discreto, né, Avelange? O Avelange era muito... não vou falar dos defeitos, mas assim, ele era circunspecto. Então ali me soou muito caricatural. O documentário da Netflix é mais interessante. É um documentário sobre corrupção na FIFA. Todos os esquemas todas as histórias. Chama-se até esquemas da FIFA. Eu achei que a tradução muito ruim. Que era FIFA Uncovered em inglês, se eu não me engano. Mas, de qualquer modo, é um documentário interessante para quem gosta de futebol. E não por acaso eles lançaram antes da Copa do Mundo, né? Não, eu sou muito assim, eu sou viciado em documentário. Eu tô sem sono, primeira coisa que eu caço, tanto na Globoplay e também na Netflix, é procurar assim... Pra ficar com sono, dependendo. Se for ruim, eu durmo. Mas, não, mas eu sempre eu vejo isso pra depois gravar vídeo pro canal do TF. Então, assim, tem que estar ligado. E eu vi alguns documentários muito bons no Netflix. Eu vi um da NBA que mostra da derrota. O Redeem Team. É muito bom, muito bom. Muito bem feito o documentário. Vi recentemente, foi um também, sobre o Figo, a negociação do Figo. O Figo é muito legal, eu vi isso também. Muito bom. Legal. Eu trouxe até o Sávio aqui, né? E é incrível, né? Porque eles falam tudo ali. O Paulo Futre entrega o jogo ali, eu tava levando dinheiro, pra mim era importante sair esse negócio. Né? Não, eu perguntei pro Sávio, né? Porque o Sávio veio aqui no podcast, como que foi pros jogadores, né? Porque ele era ídolo do Barcelona, o Figo. E você vê que ele queria ir, mas não queria, mas aí acabou com a grana. Eu acho que o Futre influenciou ele muito. Influenciou. Eu acho que pelo Figo ele não iria. Porque o Futre ia ganhar uma bolada, né? Então ele falou, meu irmão... Me ajuda aí. Me ajuda nessa. Me ajuda aí. E o Figo acabou levando uma bolada. Mas... queimou o filme profundamente com o Barcelona. Acho que é o jogador mais odiado da história do Barcelona, acho que sem dúvida era o Ronaldo, né? Por causa da mudança, né? Saída pra Inter de Milão, o pessoal não engoliu bem. Mas teve, pelo menos o Ronaldo foi pra Inter, né? Depois não foi de um pro outro, né? De repente, ainda mais da maneira que foi. Aí foi bem complicado. Ô, Poli, a situação hoje do Grupo Globo a respeito dos direitos de TV, né? A gente tem uma situação que é bem bizarra, né? Que antigamente a gente sabia, jogo é na Globo. Hoje a gente tem que passar por umas pessoas até mais idosas. Esse jogo não vai passar na Globo, esse jogo vai passar no YouTube, esse jogo vai passar na Amazon, esse jogo vai passar na Netflix. Assim, pra vocês, como que é visto isso? A gente tem um problema gigantesco no Brasil, que é o delay, que não é o jogador, né? Que não é o lá de Volta Redonda. É o delay. O que é o delay, explicando pro pessoal? É aquele atraso de 40, 50 segundos. Então, de repente, você tá vendo o jogo pela TV e o mesmo jogo tá passando na Globoplay, você tem um atraso de 40 segundos. Como que vocês estão planejando, principalmente, a próxima disputa, que vai ser em relação à Liga de Clubes em 2025? Você sabe que eu não... Você não participa disso? Eu não participo disso. Eu só faço conteúdo. Eu posso dar minha opinião. Sim, tua opinião em relação a isso. Não, primeiro a questão... Você sabe que a gente transmitiu no Globoesporte.com e vai transmitir agora de novo a Copa do Mundo desde 2010. 2010 estava simultâneo. Então, essa questão do streaming, do delay... 2010, 2014, 2018, a gente passou os jogos ao mesmo tempo. Sempre tem delay. Por que tem delay? Porque o vídeo, assim, se a gente capta o vídeo do outro lado do mundo, assim, ele sobe para um satélite e desce ou via fibra ótica, mas desce aqui e é exibido na televisão. Como que ele chega na sua TV? Ele chega muito... Por que ele chega mais rápido? Porque, basicamente, é um contato. Vai para a antena e volta. Tem um delay. Sim. Assim, o que está acontecendo lá no Catar, aconteceu 3 ou 4 segundos ou 2 segundos antes do que você está vendo na sua televisão. Quando vai botar na internet, no streaming, você tem que encodar esse vídeo. Quer dizer, encodar que significa comprimir ele um pouco, para mandar ele de maneira a chegar a milhões de pessoas simultaneamente. Então,
vai ter mais delay, não tem jeito, né? Então, vai ser interessante essa Copa do Mundo, porque tem as transmissões, está se falando muito das transmissões, vamos transmitir aqui, vamos transmitir... Assim, a competição entre a TV aberta e o streaming é muito desigual, porque vai ter delay. E aí, o pessoal... Você vai estar vendo aquele jogo, o pessoal, foi gol, né? E é a pior coisa para quem está vendo o jogo, né? Horrível. Então, assim, ainda vai demorar. Por isso que para os streamers, para as plataformas de streaming, para o OTT, como a gente chama, nessas disputas de direitos, se você observar bem, o que a HBO fez no Campeonato Paulista? A Globo saiu do Paulista, não quis pagar o que se esperava a federação. A Live Mode pegou o Paulista e fez um fracionamento lá. Mas o Premiere continuou, Sim. não sei se repararam. Sim. O Premiere tem seu streaming também, sempre teve, né? Tem o Premiere Play. Mas a HBO exigiu um jogo exclusivo dela. Por quê? Tem a ver com a questão do delay, mas tem a ver com outra coisa. Esse cara, o que a Amazon, o HBO, de certa maneira Netflix e todos os concorrentes que entram nesse mercado precisam? Eles sabem que a exclusividade é um valor para eles, porque o cara só vai assinar. Se o jogo dele estiver na TV aberta, por que o cara vai assinar? Não vai. Se estiver em outra plataforma. Então, assim, o cara falou, eu quero um jogo só meu. Então, eu acho que essa é a discussão para o futuro, assim, porque mudou a lei, agora tem uma lei do mandante. Então, teoricamente, um clube pode chegar e fechar. Vamos lá, o Corinthians, ou o Palmeiras, Flamengo, qualquer um. Pode chegar e, a partir de 24, quando termina o contrato atual, falar, olha, eu vou vender meus jogos só para a Amazon. Pode. Só que é o seguinte, quando você vender 19 jogos para a Amazon, você não tem 38, você tem só os seus 19 em casa. Esses 19, a não ser que você faça uma coisa, provavelmente vão estar só lá. Ou, claro, assim, os direitos vão ser dessa plataforma que vão poder dispor deles do jeito que quiserem. Então, assim, há um valor não precificado, ou pouco precificado, que a TV aberta traz, que é botar para milhões de pessoas ao mesmo tempo que não estão numa plataforma que você precisa pagar, né? Sim. E isso acho que vai ser um grande dilema se enfrentar aqui. Porque se o Brasil realmente caminhar para uma negociação não coletiva, porque lá fora todo mundo caminha para negociação coletiva. O problema aqui no Brasil é que alguns clubes se acostumaram a ganhar bem mais que os outros. Sempre culparam, o comprador sempre foi culpado. O pessoal culpava a Globo porque não paga mais para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras. Mas assim, os clubes, isso veio do Clube dos 13, né? Quando os clubes resolviam isso. Ali, né? E agora está se formando a Liga, e as notícias que eu leio é que isso está se repetindo. Agora não tem ninguém botando arma na cabeça de ninguém, mas se os clubes não entenderem que o negócio deles é coletivo, o que acontece? Se você vai para uma corrida, um cara está com Fórmula 1, outro está com Stock Car, a Fórmula 1 vai ganhar sempre. Então se um clube vai ganhar, se tem 1 bilhão de televisão, um clube vai ganhar 300, outros vão ganhar 50, quem que vai ganhar? Não adianta, o cara vai pagar mais salário para melhores jogadores. Então, assim, é uma competição, assim, eu acho que essa reflexão que os clubes deviam fazer, os clubes todos, inclusive o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, os que entendem que devem ganhar mais, que, assim, que o valor é o campeonato. Sim. Se você faz um campeonato, a gente está vendo nos últimos anos, o campeonato começou a ficar desigual pra caramba, tem dois ou três times que entram para ganhar. Antigamente falava que tinha 10 tinham chance. Claro que a questão das SAFs pode mudar isso, porque vai ter um investimento, por exemplo, a gente não sabe como vai acontecer com o Bahia. O Bahia... Se o Grupo City botar um dinheiro, assim, digamos assim... 1% que coloca lá no 1% City. não, mas 10%, 20%, vai virar talvez o maior time do Brasil. Pode virar, pode competir. Agora a gente não sabe se vai, né? Como que o Ronaldo vai fazer com o Cruzeiro agora, que tem que reinventar para a primeira divisão, né? Sim, o Vasco. O Vasco vai... Se o Vasco e o Cruzeiro olharem o Botafogo, o Cruzeiro está um pouco na frente do Vasco. Em termos de elenco, em termos de... Mas se olhar... Vai falar, caramba, eu preciso comprar um time novo. O Botafogo comprou um time novo. Sim. Né? E penou, andou patinando ali embaixo, né? Então... Eles vão ter uma vantagem, eu acho, assim, à frente do Botafogo, porque o Botafogo começou a montar o time ali a partir de março, né? Ele já tem agora o final do ano... O Botafogo, a transição da SAF aconteceu durante, né? Então foi um negócio muito... Em cima do brasileiro. Só que ainda tem outra coisa. O Botafogo nunca teve... E uma estrutura extra-campo muito boa, assim, de CT, tanto que está sendo feito agora, CT de base. O Vasco tem uma estrutura um pouco melhor. E o Cruzeiro nem se fala. O Cruzeiro nem se fala. Faz diferença. O Bahia também. Então, assim, tudo está caminhando. E não são só essas SAFs, né? Dizem que vão surgir outros. Curitiba estaria de olho, Santos. América Mineiro. Mineiro.
E alguns times são mais estabilizados, né? Então eu acho que é um momento de muita mudança. Só que para o torcedor tem esse desafio, né? Uma mudança, quando revoluciona o meio de distribuição e transmissão, realmente, durante muito tempo, e eu ficava brincando, né? Cuidado com o que você deseja. Porque quando você está acostumado, o pessoal se queixava de algumas coisas, você saber que vai poder ver o jogo do seu time, comprar um negócio, talvez isso não tenha no futuro. Eu não sei se vai ter. Assim, você comprar um negócio só para ver como o Premiere é. E é uma oferta interessante, né? Você vê o seguinte, essa escolha é no fundo do vendedor. Sim. E o vendedor vai querer faturar o máximo possível. O problema é que não é um só vendedor. Se o cara não entender, se os clubes não entenderem que eles são sócios, vai virar o quê? Vira faroeste. E é a nossa tradição. Os clubes não se entenderem. Então você está vendo agora a Libra de um lado, o Forte Futebol do outro. E no fundo, a discussão é a divisão de direitos. Sim. Porque os clubes mais fortes consideram, todos entrando no julgamento, que merecem ganhar mais porque tem mais torcida. Isso, na minha cabeça, se você olhar o futebol do mundo, não é ninguém, o futebol e os outros esportes, ninguém caminha assim. Mas aqui, talvez se caminhe. Não, e a gente pega, né? Você tá falando essa parte de cada um vender. Eu duvido que o Atlético Paranaense, que criou a Furacão Play, né, para vender os seus jogos, esteja faturando mais do que faturaria se tivesse fechado com a Globo e o Premier. Não sei. Aí é uma questão de valores, assim, também não sei quanto qual foi a oferta, mas também acho improvável que esteja. Mas em algum momento, assim, ele tinha outros valores, tinha outras questões de exibição aí, por exemplo, quando no contrato atual, quando o time passa na TV aberta, ele ganha por jogo exibido. Sim, então, às vezes, talvez pro Furacão tenha valido a pena. Porque, às vezes, a Globo precisava passar um jogo que era importante. Vai passar domingo, né? Botafogo e Atlético Paranaense. É verdade, esse jogo vai para TV aberta. Tinha alguns jogos, você tem uma previsão de jogos na TV aberta, né? Mas, de toda sorte, nesse caso, agora é o único jogo que vale, né? Para os times do Rio. Quer dizer, para o Fluminense, o jogo até vale, mas vale se vai chegar em segundo, terceiro, não é relevante. No caso, né? Então, assim, esse jogo mudou, né? E a Copa do Mundo vai ser um exercício interessante, porque o pessoal vai poder meio que comparar. Eu acho, assim, que quando está na TV aberta e um evento de grande interesse, dificilmente a concorrência consegue competir, concorrência de streaming, etc. E tal. Então o pessoal tenta apresentar ou narração diferente, mas assim, eu tenho a sensação que o pessoal quer ver o jogo. Sim. E acompanhar o jogo quando é um jogo de grande interesse, né? Então, e o pessoal, e o que aconteceu com a Libertadores foi muito curioso, né? Porque a Globo ficou 3 anos fora e o contraste, sem querer julgar, tá, gente? Eu não quero, mas é meio óbvio. O contraste de qualidade ficou meio evidente, né? Absurdo. Então, agora o pessoal tava volta a Mamãe Globo, essas coisas, piadinhas do pessoal. Hashtag a mamãe voltou. Por aí. Ô, Poli, a volta do Thiago Leifert pra Globo tem a sua participação nesse projeto pra Copa do Mundo? Eu até me dou muito bem com o Thiago, mas não. Isso aí foi uma pessoa de eventos e do Globoplay que chamou ele para fazer esse projeto. Eu não tenho participação alguma, embora tenha uma ótima relação com o Thiago. Mas Galvão Bueno sai da Globo e o Bem Amigos também acaba. Aham. Eu vou tentar tirar alguma coisa disso aqui. Não sei se vou conseguir, mas como furador, a gente tenta algumas coisas. Já tem um programa para as segundas-feiras do Sport TV, o dia tradicional do esporte, na tua cabeça já tem alguma coisa? Já, mas Thiago Leifert estaria nos planos da Globo? Não é com o Thiago, mas já tem, mas não tem, eu não posso falar nada porque tá em gestação, por assim dizer. Mas já começaria em janeiro ou não? A gente não sabe, sinceramente, a gente tá em discussão ainda, porque, cara, essa Copa no final do ano muda tudo, né? A gente tá agora focado, totalmente Copa, e assim que a Copa terminar, a gente vai, assim, claro, algumas coisas a gente vai fazendo durante, mas vai ter um programa, mas a gente ainda não só não tem absoluto desenho dele, como não pode falar, porque é precoce. Mas vai ser bacana. Vai ser um programa, assim, para tentar trazer a audiência do Bem Amigos, que é a mais consolidada em relação aos programas esportivos da Globo. Não é mais... Assim, quando a gente fala de audiência, são números muito diferentes, né? Porque o Bem Amigos é uma audiência de TV fechada, TV paga muito menor. Claro, comparado a Esporte Espetacular, Globo Esporte. Mas é uma audiência, é um programa de tradição que sempre foi líder de audiência no horário, né? E sair o Galvão, nesse caso, é uma imensa lacuna mesmo. E uma imensa lacuna de tradição. Então a gente tem que pensar em algo que possa entregar ali algo vivo, capaz de
de falar dos acontecimentos da rodada e contar outras histórias. Não creio que vai ser fácil, mas temos essa missão. Agora, o programa do Sport TV são líderes de audiência também. Sim. Redação, seleção, o Troca. Então, O programa dos Meninos da Tarde eu acho muito bom. ele é um pouco diferente, o Tá Na Área. O Tá Na Área, assim... Quando que o programa ganha na audiência? Quando se tiver um jogo no outro canal, não tem Claro competição. exatamente. Mas o Tá Na Área é um programa mais divertido, mais jovem, né? Na Copa, eles vão estar fechando a programação, fazendo Tá Na Copa. Ah, legal. Vai ser o último programa da grade? É o penúltimo, que depois tem o Sport TV News, mas é basicamente fechando o dia. E vai estar o Magno, o Igor, e vão estar com a companhia da Débora Seco e do Luiz Chulapa, né? Então vai ser um programa... Bem diferente, né? diferente. É porque, assim, no fundo, a gente vai falar de Copa o dia inteiro, então tem que ter um lado mais divertido, mais jovem, mais zoeira em algum momento da programação. Vocês pensaram em fazer um novo Na Madruga, como teve nas últimas Copas não, e nas mas Olimpíadas? até porque, assim, o Na Madruga tinha muito a ver com o Lucas. Sim. O Lucas está com um projeto, o Lucas vai para a Copa ele vai estar participando vai fazer o Segue a Copa dentro do Central da Copa, né? Legal. E a gente também não tem força de trabalho, assim. E também, assim, durante a madrugada... Ficou muito cara essa Copa do Mundo no Catar? Muito cara. Tanto que a gente vai fazer os programas, a gente não vai ter o estúdio lá, como não teve em Tóquio, porque é muito caro, muito caro. O dólar tá muito caro. A experiência de Tóquio foi boa pra vocês? Que, por exemplo, dá pra fazer uma Olimpíada de qualidade sem ser em loco? É muito melhor fazer em loco, assim, por uma série de questões, mas assim, a gente tem que lidar com a realidade. E foi boa, eu acho que a entrega do programa do Ohio Tóquio, né, com o Marcelo, com o Bernardinho, foi espetacular. Programaço. Espetacular. Tanto depois a gente fez um filhozinho, né, olímpico, né, que a gente tem feito Savá Paris. Até Paris, que a gente pretende também fazer uma coisa bacana. Já faltam 2 anos, já estamos olhando para lá. Exatamente. Ciclo curto, né, de 3 anos. E ano que vem tem Copa do Mundo Feminina, que também vai ser uma Pan-americano tá com vocês os direitos? Não, o PAN não. O PAN é uma discussão. O PAN, na verdade, deu uma... enfraquecida, desidratada, né? Mas talvez passe, não sei. Acho que tem uma discussão. Em suma, acho que fazer aqui, o programa aqui não é o ideal, ou fazer... Mas, assim, a gente tem que trazer qualidade, né? Então, a gente, por exemplo, Seleção Sport TV, que é o nosso programa... que a programação do Sport TV vai ser jogos, né? Na primeira fase, né? Na segunda fase a redação entra. Mas aí você tem troca de passe logo após os jogos, como foi na última Copa. Seleção Copa, Seleção Qatar, né? Que a gente tá chamando, depois tá na Copa e depois... Seleção vai ser logo em seguida dos jogos? Primeiro tem o troca de passes, que vai ser com o Felipe, que tá tocando o programa, o Mansur, porque o PVC vai pra Copa. A Bárbara Coelho vai fazer o programa também. Legal. E a gente deve... E mais uma pessoa que deve ser... Que eu posso falar, vai ser o Elano, a gente já até falou. O Elano já tá até no troca esse vídeo. E depois nós temos Seleção Copa, que tem alguns jogadores, alguns treinadores que a gente já falamos, né? O Luiz Castro vai participar. Seleção Copa em algumas edições. Aqui Hernanes, no caso, né? O Luiz Castro. O Davi não. Davi, eu falei besteira. O Hernanes fechou com a gente. Rafinha também, ontem saiu uma notícia que fechou, o lateral. O Rafinha... se fechou, é novidade pra mim, não tô sabendo não. Fred também tá o Fred tá no Central da Copa, porque eu estou esquecendo alguém que a gente tá falando do Seleção. Tem o D'Alessandro. Sim. O Hernanes. A gente vai ter alguns jogadores, alguns treinadores também. O Luiz Castro é um deles, estamos negociando com outros. Tem a Cristiane, que é jogadora de futebol. Então a gente vai, eu acho que com o Barreto e com o Rizek, acho que vai ser um programa de boa qualidade também. O programa que foi até referência nas últimas Copas, né? Que o Seleção Copa de 2014 foi um espetáculo, né? Aí era o campeão, né? Era o campeão. Tinha o Seleção, o campeão tinha os treinadores. Sim, que era sensacional. A gente mudou isso e em 2018 a gente fez o Seleção trazendo... Sidorf participou. Deco. O que acontece? Na verdade eu tinha... Aí é uma questão de opinião minha, assim. Eu achei o campeão sensacional, especialmente na Olimpíada 16, quando trouxe grandes estrelas olímpicas. Mas eu tinha uma coisa que me incomodou um pouquinho, assim, me incomoda às vezes como telespectador, quando tem que ter tradução simultânea. Sim. Então eu optei, como eu sou responsável por isso, por fazer programa com o pessoal que falasse português mais, porque eu acho que incomoda um pouco. Por mais que, assim, foi um programa histórico aqueles, né? Mas, assim, como audiência,
Então a gente trouxe o Seedorf, que foi, acho, espetacular. Trouxe... Altas tretas. Mas é divertido. Foi. Trouxe o Deco, o Cuca, o programa foi o Ronaldo, o programa Sim. foi muito bom lá. Mas estar lá faz diferença, né? Porque as pessoas estão lá perto, né? Então, agora a gente vai trazer... Vamos lidar com a nossa realidade aqui, mas vai ser um programa de qualidade. O Marcelo e o Rizek garantem essa qualidade, né? Eles estarão lá ou estarão aqui? Estão aqui. Vão aqui. Poucas pessoas vão, né, nesse caso dessa... Não, vão quase 90 pessoas, é muita 90. gente. Mas é que, infelizmente, vão mandar menos, porque o custo de mandar gente pra lá, o Catar tá caríssimo, o dólar tá altíssimo, agora tá aumentando. Então, vamos que vamos, né? Não, e tem um detalhe, eu até apressei, 10 mil dólares pra você acompanhar 3 jogos na Copa do Mundo. Pois é. 10 mil dólares, é muita coisa. Poli, você que começou no jornalismo, Lance, depois veio pro Jornal Não, Globo. comecei no Globo, Globo, né? Lance, depois TV Globo e GE e virou diretor de programas da Globo. Nesse teu histórico jornalístico, qual a matéria que você mais tem orgulho de ter feito? Cara, não sei se tem uma matéria, assim. Outro dia me perguntaram isso. Eu fiz no primeiro ano de trabalho, assim, fiz parte de um grupo que fez uma matéria que provocou uma crise na Federação do Rio, que era o Montenegro, na época, era presidente do Botafogo. E uma vez ele me falou, assim, eu era super novo, não, tá estranho. Ele deu a entender que tinha algo estranho rolando. Aí no dia seguinte, o Marcos Penido eu publiquei uma matéria, né? Ele se queixava de Isso no Globo de ainda. ofertas estranhas da federação. No dia seguinte, Marcos Penido conseguiu um furo, que era 2 juízes, um juiz, na verdade, mas depois mais 2 confirmaram, dizendo que numa reunião da federação, o chefe dos árbitros da federação, na época da comissão de arbitragem, Wagner Canazarro, teria dito a frase: ninguém pode fazer resultado sem consentimento da federação. Isso foi em 94. Isso gerou uma CPI, ou na verdade gerou uma tentativa de CPI do Sérgio Cabral Filho, na época. Ele capitaneando, e ele na verdade era um deputado relativamente obscuro, tinha 15 mil votos. Baixo clero total. Não era baixo clero, ele tinha sido eleito com votos da elite de Ipanema. Se projetou com esse negócio da CPI, que depois a CPI não foi em frente, porque se acertaram lá, a Lerge, Eduardo Viana, eu não sei se o Sérgio sabia, acho que, bom... Depois de tudo que aconteceu. E a CPI não foi pra frente, e ele se projetou, depois virou presidente da Lerge, acabou sendo governador, e tudo que aconteceu, acabando tá preso. Quer dizer, agora, pelo visto, talvez seja solto. Mas é o último cara que tá preso. O último preso é ele. O Brasil é incrível, né? Mas, de qualquer maneira, essa matéria foi bacana. Eu fiquei também, durante um ano, investigando, em 2001, a gente fez um Globo Repórter sobre corrupção no futebol, CBF. Até que gerou a CPI depois, né? Não, a CPI veio antes, né? Ele veio depois. A CPI foi em 98, 99. Não, a CPI é 2001 mesmo. O Globo Repórter no final do ano. Mas em 98, 99 teve a CPI até que o Ronaldo foi chamado. Não, teve essa... que tá, não foi 98, foi 2000. Foi 2000. Tinha 2 CPIs. Tinha a CPI da Câmara, que foi implodida dentro. Sim. Tinha a CPI do Senado, que produziu um grande relatório, um enorme relatório, que indiciou vários dirigentes, inclusive o Ricardo Teixeira. Foi salvo pela Copa. Não sei se foi salvo, mas assim, ganhou a Copa, né? E aí todas as ações foram trancadas penalmente, não deu em nada para ele. Só veio a sair da CBF em 2012, renunciando, sob pressão, em outro cenário, por causa de outras questões. E aí depois teve o escândalo da FIFA, em 2015. Assim, mas se eu posso... Talvez esses 2 trabalhos, eu acho que eu tenho orgulho, mas... A gente fez muitas outras coisas também, assim. Eu não vou separar uma ou 2. Qual dirigente deu mais trabalho, assim, nos trabalhos de clube? Você já cobriu o Vasco, Botafogo também, você já teve ali proximidade? Eu fui setorista do Botafogo de Vasco. Eurico Miranda era fácil? Eu sempre me dei bem com o Eurico Miranda, é engraçado, né? Sempre tive uma relação, assim, porque eu acho que você tem que, quando você vai fazer a matéria, ou recorrer a reportagem, você tem que tratar as pessoas com respeito. Mesmo que você faça a pergunta difícil, se você tratar com respeito e for franco, as pessoas vão te respeitar. Não era fácil trabalhar no Vasco. Mas as pessoas me respeitavam, assim. Eu nunca tive nenhum estresse grande com... Tive uma vez com o Armando Marques, gravando um negócio, porque ele não entendeu o que eu perguntei. Eu era muito novo também, falei... Quando o cara é grosso com você, você faz o quê? Recolhe. Espera falar, porque... Ainda mais quando isso já era da TV Globo. Eu era repórter. Mas...
faz parte do show. Isso hoje em dia está muito diferente, né? Hoje em dia o papel da mídia mudou muito. A mídia não é mais o meio entre o assunto e o público, né? Assim, os clubes no passado não tinham, não podia soltar nota oficial, mas ia soltar nota oficial aonde? Não tinha site. No próprio jornal, talvez. Não tinha site, tinha que publicar no jornal. Não tinha rede social. E então mudou muito essa relação e como isso se configura. Hoje, assim, o cara quer falar, fala sozinho, né? O Sim. Neymar fala sozinho o que ele acha. E fala bem, e joga uma pressão sobre si, que eu não quero saber até a sua opinião sobre isso. Faltando um mês pra Copa, o Neymar, que sempre foi um personagem que gera amor e ódio, se posiciona politicamente no Brasil totalmente dividido. Você acha que a posição dele foi até correta naquele ponto? Eu não sei se é correto ou não. Eu tenho minha opinião sobre a eleição em si, mas eu acho que não dá pra gente criticar o Neymar por ter tomado posição, né? Durante anos a gente criticou tantos jogadores, não, esse cara não toma posição e tal. Aí o cara toma posição porque não é a posição que eu gostaria, eu vou criticar? Não, acho que ele tem direito de apoiar o Bolsonaro ou eventualmente outro de apoiar o Lula, é problema deles isso. Eu acho assim, só observando de fora, que o Tite tinha feito um grande trabalho para tentar blindar a seleção dessa polarização. E o Neymar tomou um partido ali. Você pode perguntar por que ele fez isso, pode levantar 1000 questões aí, o pessoal andou falando. Mas assim, ele tomou porque tem direito de tomar. Perdeu, aliás, a eleição. E aí, ele não só fez isso, né? O que eu acho que aconteceu, que vai gerar alguma questão, é que ele falou que ia fazer um gol. O primeiro gol ia dedicar, né? Ao Bolsonaro, né? E aí, 22 e os caramba. E aí, ele gerou uma pergunta óbvia, né? Eu até achei curioso, né? Achei que no dia da convocação talvez perguntassem ao Tite isso. Mas vão perguntar em algum momento. Porque é uma questão, né? O Brasil está em transição, né? O Lula ganhou a eleição, mas não assumiu. O Bolsonaro é presidente até dia 1º de janeiro. E vai ser o presidente durante a Copa. Se o Brasil ganhar a Copa... É lá em Brasília que eles vão receber. Então, e a Copa termina dia 18 de dezembro, né? Então, assim, O Brasil vai chegar dia 20, 21, 20 aqui no Brasil. Mas isso é do jogo, né? Assim, eu não acho que seja possível criticar o Neymar por ter se posicionado. É um direito dele, é um direito de todo mundo, de todo cidadão, né? Ô, Poli, você tava na primeira entrevista que o Textor deu aqui no Brasil, né? Sim. Foi até no CT Lunier. Qual, assim, a sua impressão do começo do John Textor? Qual foi a sua impressão inicial dele ali naquele bate-papo que você teve? Você acha que foi um acerto do Botafogo? Eu acho que o Botafogo não tinha alternativa, assim, como o Vasco também não tinha. Os times estavam muito endividados no fundo do poço. Eu acho que o John Textor, eu já entrevistei, já observei ele em entrevistas 2 ou 3 vezes, de perto. Eu acho que a grande questão, assim, o Botafogo de um ano atrás e o Botafogo de hoje não tem comparação. Sim. Se você olhar os times, a estrutura, assim... Ontem o Botafogo jogou, tinha um jogador que estava no elenco do ano passado, que é o Daniel Borges, né? O Gatito não jogava praticamente, mas o Carly entrou. O Carly entrou no final da partida. Mas fora isso, o time transformação. E se o Botafogo não tivesse contratado o Tiquinho, o Soares, o Marçal e o Adrielson, provavelmente estaria brigando para não cair, né? Então, assim, Botafogo de antes de agora não tem comparação técnica. Para mim, a grande questão sobre o John Textor é qual é o interesse de longo prazo dele, né? E para mim segue sendo uma interrogação. Será? Ele diz que quer ficar com o Botafogo para os filhos, etc e tal. Tá querendo construir um multiclube, né? Tá negociando o Lyon, andou negociando com os portugueses, também, mas não foi para frente. O Lyon ainda tá tá sendo discutido lá como vai financiar a compra. Então, assim, pra mim essa é a grande questão. Mas se você olhar o Botafogo antes e o Botafogo depois, não tem comparação. Mas como vai pra frente? Como vai concorrer com os outros aqui? Ele vai apostar... Porque uma coisa o compromisso que ele fez de aportar dinheiro, né? Mas, assim, tem uma hora que o dinheiro acaba, né? O dinheiro acaba, quer dizer, o aporte acaba e ele tem que gerar receita. Senão ele vai perder dinheiro, né? O Botafogo tem uma capacidade de geração de receita que eles estão tentando melhorar, né? Estão tentando fazer gestões, investir no comercial, mas vai ter um teto. Por isso que eu falei que a discussão da Liga é tão importante, né? Agora,
você vê o seguinte, com um pouco de investimento, o Botafogo comprou o Adrielson, assegurou o Adrielson, o Jefinho, que veio do Resende. Jefinho, hoje, se for vendido, foi comprado por 1,5 milhão, vale 15, 50 vezes mais. Tem o Matheus Nascimento, que é um jogador que ainda não rendeu no alto, mas todo mundo fala que tem um potencial imenso. Cauê também no Sub-20. E outros. Assim. O Raí. O Valim, o Bernardo Valim, que é um jogador Fabiano que tá também, bom jogador. Mas esses jogadores são, hoje, ativos da SAF. Então, se ele vender, ele pode já meio retirar o investimento. Então, assim, uma vez eu conversei com um cara que participou do processo da SA do Botafogo, ele falou que, estudando futebol, muitas vezes você vê que o cara ganha dinheiro se ele vender jogador. Mas não é isso que os clubes querem, né? Então, assim, tem que ver qual o modelo. O Fluminense está sobrevivendo, fazendo um campeonato espetacular esse ano, porque sempre, todo ano, vende alguém. Vendeu o Luiz Henrique, vai vender o Matheus, porque ele sabe que tem que gerar caixa para poder pagar salário, competir, etc. O Flamengo vendeu um monte de gente. Vendeu o Paquetá, Vinícius Júnior, parece que pode vender o Matheus França agora. Então, assim, ele vai gerando também jeito de reinvestir. O Vasco foi a mesma coisa, né? O Vasco sobreviveu graças a isso. O Vasco tem agora o Andrei e o Marlon Gomes, são bons jogadores também. Então, o grande desafio também é o seguinte, você tem que investir na academia, na base, né? Como diz o Luiz Castro, academia. E eles têm que pensar nisso, porque a estrutura de base do Botafogo hoje é muito melhor do que era antes, mas ainda é arcaica, né? Não é nem arcaica. É abaixo de todos os clubes do Rio. É abaixo, né? Assim, então, mas estimo que o John Textor queira melhorar, até porque isso ele precisa fazer. Só que a minha dúvida é no longo prazo. Ele como investidor mesmo. Qual é o como se fala em inglês, o endgame dele, né? Agora, pro torcedor do Botafogo, não tenho nenhuma menor dúvida que melhorou. A perspectiva. Quem diria um ano que o Botafogo ia chegar na última rodada do Brasileiro disputando vaga na Libertadores? Olha, eu fazia conta pra ficar na Série A, eu estou fazendo conta pra pegar na Libertadores. E eu acho assim, como, francamente falando, se chegar na Sul-Americana, já é um baita avanço pro Botafogo. Já chegou, né? Vai participar do aquele sorteio, vai ver e tal. E entra numa competição até ganhável. E se você entrar na Libertadores, eu acho que aí talvez dependa do investimento que se fará. Mas é uma competição muito mais difícil, mas tem uma outra questão, porque você pode fazer a pré-Libertadores. Aí você perde a primeira rodada, você não vai ter nenhuma das duas, né? Sim. Então, olha o risco, né? Se você perder na segunda rodada, como aconteceu com o Fluminense, você vai pra Sul-Americana, né? Então, tem que ver o que eu fico brincando, cuidado com o que você deseja. Poli, como que você encara o futuro do jornalismo? Hoje, a nossa profissão é uma profissão que é tratada mal pelas pessoas, fake news, o jornalista hoje não tem credibilidade para muita gente, perdeu a credibilidade por causa de jornalistas, pessoas que estão nas redes sociais, se fazem passar por jornalistas, e agora tá chegando também, indo pro lado do jornalismo esportivo, né? Época de negociações, cada dia aparece um perfil diferente, colocando o nome de um jogador ali para todos, mas como a gente trabalha com apuração, até esses perfis que não são bons, a gente tem que ver se esse jogador, de repente, está negociando, porque hoje todo mundo tem fonte, todo mundo tem celular, todo mundo pode ser jornalista. Como que você vê o futuro da nossa profissão? Começando pelo fim, até eu tô com eu tô com o tempo acabando, mas... tem muito mais negociação do que, assim... Os clubes têm muito mais interesse do que conseguem comprar. Sim. Então, assim, é natural que tenha muita especulação. Algumas especulações são verdades, outras não. Então, se a gente dá margem a todo tipo de sorte, cavada e tal. O que aconteceu, e esse é um bom exemplo, o que aconteceu, está acontecendo no mundo da imprensa, da mídia, jornalismo, tem muito a ver com as redes sociais. O que a gente viu no último século é muito diferente do que aconteceu na história humana, assim. Esse negócio de ter uma pessoa falando para milhões de pessoas não era natural. A gente se acostumou com isso, né? De ter algumas pessoas, nós, jornalistas, ou que teriam a capacidade ou teriam o discernimento de levar o conhecimento ou a verdade ou o que estava acontecendo para milhões de outras, né? Isso começou com o rádio, depois veio a TV, né? E a internet também é uma massificação. Mas antes não era assim, né? O jornal ou a imprensa vem da imprensa de Gutenberg, né? A imprensa e os livros, depois os jornais, foi a primeira vez que eu, né, ia lá, via o que estava acontecendo e contava uma porção de gente.
Que antigamente o cara fazia isso oralmente, ó. O cara, ó, aconteceu isso aqui naquela outra cidade. Vinha e falava com... Então, ao longo da história humana, a gente foi criando esse meio de comunicação. Só que televisão, por exemplo, é uma coisa cara de fazer. Então, tinha poucas pessoas ou poucas empresas capazes de produzir e levar para milhões de pessoas. Eu acho que é natural e compreensível que quando você comece a combater ou gerar concorrentes para alguém que estava muito tempo numa posição de autoridade, que as pessoas gostem disso ou duvidem dessa autoridade, né? E isso começa a criar narrativas paralelas, ou melhor, começar a criar, prejudicar a imagem, entre aspas, do chamado jornalismo profissional, até porque é o seguinte, durante muito tempo as pessoas não tinham como... Eu vou dar um exemplo do futebol. O cara sempre achou que tinha uma conspiração contra o time dele. Qualquer que fosse o time. Em vários estados tem outro nome. Mas o pessoal... Assim, não que a imprensa não errasse ou não desse margem para isso em alguns casos. Mas a conspiração, a teoria conspiratória, ela é autoimune. Não importa o que eu diga. Se eu falar, isso não aconteceu, é porque eu faço parte dela. Então, durante muito tempo, a gente criou... esses mitos foram alimentados. E aí, quando todo mundo começou a poder falar, era natural que se criassem narrativas paralelas. E aí gerou esse mundo hoje, que é um mundo desregulado, onde todo mundo pode falar o que quiser. E as plataformas começaram... O que acontece? O que o Facebook, Twitter, Google, YouTube, TikTok, eles monetizam a atenção. Então, se o cara tem atenção, não importa se o cara tá falando verdade ou mentira, durante algum tempo isso gerou dinheiro, né? O canal do YouTube, se o cara... desse milhões de views, ótimo pro YouTube. O problema é que quando o cara começa a falar o que você quer ouvir, e aí ele fala, pô, eu não posso sair disso aqui. Então o cara começou a falar mal da imprensa. Então tem que falar mal da imprensa, porque é isso que me dá view. Fala mal da Globo. Mal da Globo, ou do clube tal, ou do clube Y. Ou falar mal do jogador tal, ou bem, entendeu? Ou bem do clube tal, ou soar defensor de um clube, ou de um político. Então, assim, a gente cria nichos onde as pessoas... Ao ponto que a gente tá vendo o que tá acontecendo hoje, assim. Eu fico brincando, não tenho lado. Nesse caso, não tenho mesmo. Pra mim, tem gente que me dizia que não tinha corrupção no Petrobras. Os caras devolveram o dinheiro. Então, assim, como que não tem corrupção se o cara devolveu o dinheiro roubado? O cara foi lá, devolveu 100 milhões de dólares. Assim como tem gente hoje rezando na porta de quartel, pedindo intervenção militar. Assim, orando. Eu falei, gente, você tá se manifestando pra pedir uma intervenção, pra ter um regime onde você não vai poder mais se manifestar. A lógica tá completamente, assim, virou uma lógica... né? Não, viraram... isso permitiu a criação quase de seitas, né? Que eu fico brincando, a gente tinha torcedor de clube, agora tem torcedor de político, né? Torcedor fanático de político, cego, e por aí vai. Então, assim, eu acho que é um momento de transformação. E na transformação, a gente tem que pensar que a gente vai chegar do outro lado e vai ter... Eu acho que a gente precisa, que o grande problema das redes sociais é que a gente começou a ter um senso comum, ou seja, a verdade passou a ser a verdade de cada um. Se você não tem O cara falou, não dá pra brigar com o fato, não dá pra brigar que essa mesa é de madeira, né? Não é. Você já falou que não, isso aqui é de plástico. Tá escrito, eu vi no Zap. Isso aqui é um microfone, não é um microfone, é um outro... Não dá pra brigar com isso. Só que esse é o problema. A gente arrumou jeitos de discutir até o mais trivial, né? E nesse cenário a gente vai passar ainda por algumas transformações. E além disso, isso criou uma questão econômica. Porque as plataformas começaram a tirar dinheiro de publicidade. Porque qualquer pessoa que vive de atenção se monetiza de duas maneiras. Ou publicidade ou assinatura, né? Sim. Então as plataformas começaram a tirar dinheiro que era antes da mídia tradicional. Então é um grande dilema pra gente. E as plataformas não querem ser... Não, eram empresas privadas que presumiam não ter regulação alguma. Eu não tenho nada a ver com o que falam aqui. Como assim não tem? Agora tem. Agora tem que ter, né? Pô, olha, a última pergunta, você tá agarrado com o tempo. Qual a maior fake news que você já viu nesses anos todos de profissão? Pô, cara, não sei se eu lembro que você teve que correr atrás e falar assim, caraca, isso não é possível que as pessoas estão achando que isso é verdade. Eu juro que eu não lembro de uma, assim. Tem várias histórias, assim. Várias vezes as pessoas...
Tem histórias folclóricas do jornalismo quando o pessoal matou um cara que não morreu, né? Então, assim, mas eu não lembro de uma especificamente, mas eu acho que semana passada teve uma aí que morreu, mataram um cantor que não tinha morrido. O Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos. O Amin Kader também, que morreu e não morreu. Porque boate confirma, como o pessoal pensou, né? Mas eu não sei se eu lembro de uma, né? Tem alguns erros crassos. O Rizek conta uma dele, mas eu vou falar do Rizek, porque ele conta uma dele lá do Ronaldo. Um dia, se ele vier aqui, você pergunta pra ele. Ajude a gente a trazer o Rizek aqui. Bom... É difícil. Não, coitado, o cara tá com 2 filhos pequenos agora. Trazer ele a sadia aqui, traz os bebês aqui também. Aí você convencê-los. Mas, cara, eu não sei se eu lembro de uma. Talvez depois do programa vá lembrar. Mas hoje, agora falando de orelhada aqui, não lembro nem a pau. Então, segunda vez, te convido ano que vem pra você voltar aqui. Depois acabar essa situação da Copa, da montagem do novo Bem Amigos. Poli, obrigado. Não vai ser Bem Amigos, tá? Não vai ser Bem Amigos. O novo programa... segunda-feira à noite. Se tiver um programa, né? Mas vai ter um programa. Eu acho que vai ter. Apresentação de Gustavo Poli. Revelei o novo apresentador do programa de segunda-feira. Né? Essa não é meu. Eu não queria falar, gente, mas o Rafael é testemunho. Eu acabei de assinar um contrato com a Globo. Vou substituir Galvão Bueno no programa. O mais belo apresentador jamais visto, Thiago Franklin. Poli, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo, de coração. Repito tudo que eu falei no começo. Você é um cara especial pra mim profissionalmente, por tudo que você fez por mim profissionalmente. Eu só posso te agradecer. Foi uma honra ter te recebido aqui. Passe suas redes sociais pra galera te seguir. Não. Bom, depois eu acho que pode botar aí, mas é Gpoli no Twitter. Eu acho que no Instagram também. Não sei se tem muita coisa pra seguir, eu só falo besteira. Mas é bom, isso que é bom. Mas esse que é o lado positivo. Tá e realmente o Poli não tem lado político nas redes sociais. Não, todos nós temos. Sim, né? Mas eu só acho que o seguinte... Só para terminar, eu acredito que a gente deve buscar a isenção sempre, trabalhando, entendeu? Como jornalista. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre, mas deve buscar. Buscar trazer a informação precisa. Quando você pode dar opinião é uma coisa. Eu votei em alguém, né? Sim, claro. Eu acho que alguém é melhor pro Brasil. Ou menos pior, em algum caso. Ou nesse caso recente. Mas mas assim, eu acho que trabalhando, inclusive o jornalismo esportivo me ensinou isso. Você tem que tentar ser objetivo e informar corretamente. Mesmo que às vezes a gente erre na manchete ou aqui ali a gente erra. E eu acho que assumir os erros também é parte disso. Se você trabalha seriamente, você assume quando você erra e tem transparência. E tem um detalhe. O Poli tem um time do coração e ele apanha, às vezes... em relação ao time dele do coração, que muita gente sabe qual que é, mas eu não vou falar, não vem aqui, mas ele apanha, às vezes, porque dá informações e dá alguma opinião sobre o time do coração. Você mostra isso, né, Poli? Que você tem isenção pra falar sobre qualquer tema. Que às vezes as pessoas não entendem isso, mas é normal também, cara, isso é do jogo. Você vê, na política tá acontecendo isso também. As pessoas acham que você dá uma opinião, tudo parece telado, né? Tudo parece... Mas, cara, eu acho que vai passar, a gente vai amadurecer, porque os últimos anos foram bem difíceis. Bem complicado. E, assim, o ataque sistemático à imprensa, o ataque à imprensa, não apenas essa questão... Eu acho natural o que está acontecendo, tá? De questionamento. E acho que questionamento agrega. Você questionar as pessoas por erros, fiscalizar. Mas quando você começa a atacar, é muito ruim para a própria democracia. Exatamente. Entendeu? Porque, assim... Sem imprensa livre, a democracia perde. Não, e deixar o WhatsApp e outras plataformas que você recebe uma corrente, essa corrente vire mais importante do que uma informação verdadeira, apurada, é bem mais emocional, Thiago. A pessoa quer acreditar naquilo ali. A pessoa quer realmente acreditar. E aí, assim, o WhatsApp vira uma câmera de eco. Assim. Se tem 30 pessoas falando. Você vê assim, um grupo de clube, é um mau exemplo disso. Você só... No grupo de clube, quando tem um erro a favor do seu clube, não tem indignação, tem? Às vezes. Não, erro a favor? Não, erro a favor. Às vezes, nem foi e tal. Mas quando tem um erro contra, é indignação brutal. Então, isso é só um sintoma, assim. No grupo de política é assim também. Porque o pessoal passa. Tudo que é a favor, o pessoal Mas quando é contra, é indignação, revolta. Tá todo mundo contra a gente. Então, isso gera um viés de confirmação, uma força... Terrível, brutal, né? Terrível. Mas é do ser humano. Olha, o papo ficaria mais 3 horas aqui, mas você tem reunião agora. Valeu, gente. Deixa o like, inscrevam-se, compartilhem. Tenho certeza que vocês... tenho certeza que vocês curtiram esse papo. Daqui a pouco volto com outra roupa, mas com o mesmo cabelo.
às 20 horas, com outro careca aqui com o Chay, pra gente conversar também sobre Botafogo, Cruzeiro, carreira, muito papo bacana aqui no canal Resenha com TF. É importante que vocês continuem acompanhando. Rafa, mostra o Poupançudo aí pra gente terminar. Poupançudo que não é da Caixa, porque a Caixa não coloca R$1 aqui no nosso programa. Tchau, gente, abraço. Fui!